Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro virtual da SER. Meu nome é João Batista, sou médium e expositor da Sociedade Espírita Ramatiz. Como sabem, ao final desse nosso encontro, poderemos nos colocar mentalmente dentro do grande salão da Ramatiz. Nesse processo, criaremos uma ponte entre a casa e onde estamos em corpo físico, como em um desdobramento consciente. Assim, vamos absorver as energias disponibilizadas a nosso favor e fortalecer todo o nosso sistema físico e espiritual. O nosso tema de hoje é, na verdade, uma pergunta que muitas vezes nos fazemos. Como é o mundo astral? Estaremos nos baseando principalmente na obra A Vida Além da Sepultura, de Ramatiz, pelo médium Hercílio Mais. Nesse nosso encontro, vamos buscar conhecer um pouco do mundo em que nos cerca. Não esse que já conhecemos, no qual vivemos, essa experiência reencarnatória, que aos nossos olhos tudo parece material, palpável, mas do mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Na realidade, os mundos material e espiritual se interpenetram e funcionam como se fossem dois rios que, quando desaguam um no outro, misturam as suas águas. Não sabemos onde começa um e termina o outro, como o nascimento, a vida e a morte. Com o nascimento, nos tornamos visíveis ao mundo da matéria. Quando morremos nesse mundo, nascemos no outro, também conhecido como mundo espiritual ou plano astral. Como podemos ver, em quase todas as tradições religiosas, espiritualistas ou não, nos falam da existência de um outro mundo, onde a vida continua. Vamos lembrar alguns: o além da vida, o além-túmulo, a pós-vida, dimensões espirituais, realidade extrafísica, paraíso, jardim do Éden, erraticidade e outros inúmeros nomes. No espiritualismo, plano espiritual é a realidade extrafísica onde os espíritos se encontram. Essa ideia está presente na doutrina espírita, na Rosa Cruz e na Teosofia. Na Rosa Cruz, segundo Max Rendel, é uma dimensão cósmica que está situada entre o plano físico e o mundo do pensamento. É o local para onde vai o ser humano logo após a sua morte. Neste mundo ou plano, atuariam duas forças, as de atração e as de repulsão, análogas às forças centrípeta e centrífuga do mundo físico. As forças de repulsão seriam as responsáveis pela dor e o sofrimento que o homem sentiria nesse mundo, em decorrência dos maus atos praticados em vida, enquanto as forças de atração seriam as responsáveis pela alegria e bem-estar que o ser humano sente em decorrência dos bons atos. Na Teosofia, o mundo dos desejos também é conhecido como plano astral. Concordando com outras correntes, a Teosofia diz que este é um plano de existência intermediário entre o mundo físico e o mundo mental ou celeste, uma região onde a vida é mais ativa e as formas mais plásticas que no plano físico, formas que estão sujeitas à influência do pensamento.
As entidades que ali vivem, elementais, devas inferiores e espíritos, há pouco tempo desencarnados, podem mudar seu aspecto simplesmente pensando em uma dada forma, sendo muito fácil para seres brincalhões ou mesmo malévolos enganar os que não foram preparados para reconhecer tais ilusões. É o reino das emoções e desejos por excelência, onde eles são sentidos em toda a sua intensidade, sem o efeito amortecedor causado pelo corpo físico mais denso. Segundo a doutrina espírita, o espírito, após a morte do corpo físico, dispõe de percepções mais abrangentes do que quando está ligado à matéria. Além disso, percebe a passagem do tempo de forma diversa. A forma de retratar o plano espiritual entre nós espíritas sofreu grande influência dos romances mediúnicos que se disseminaram no Brasil a partir dos anos 50. Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, obra atribuída ao espírito André Luiz, foi uma das pioneiras nesse campo. Ele descreve o além-túmulo com várias cidades e aglomerações urbanas, nas quais reúnem-se os espíritos de acordo com a sua evolução moral. Bem, mas não foi somente a obra Nosso Lar que nos trouxe uma visão do que seria o plano astral. Em 1957, Ramatiz, ainda desconhecido de muitos espíritas e espiritualistas, lança sua terceira obra. Através do seu psicógrafo Exílio Mais, chega às nossas mãos a obra intitulada A Vida Além da Sepultura, onde a morte, despida de sua morbidez, nos chega como bilhete de passagem para adentrarmos esse outro mundo, ou efetuarmos nossa volta para casa. Para nos ajudar a conhecer esse mundo, ou plano dimensional, Ramatiz nos apresenta seu discípulo que adota o nome de Atanagildo, e é desta obra que tiramos algumas observações para esse nosso encontro de hoje. Esses mundos estão sempre em comunicação um com o outro. Todos nós, espíritos que aqui estamos, já estivemos por lá. E para lá retornaremos, e os que estão lá já estiveram por aqui. E muitos que lá estão em breve, aqui também aportarão. E é exatamente por isso que não existe desvinculação de um mundo com o outro. Vital este mundo no qual estamos agora, palpável, material, é uma cópia mal feita do mundo espiritual, astral, e é sempre provisório, durando enquanto existir a necessidade de seu aproveitamento, e esgota sua atividade vital, que provoca sua desagregação e morte depois de um certo tempo. O mundo espiritual ou astral é o mundo dos pensamentos, o mundo real para onde todos nós iremos um dia. Se somos espíritos imortais e o mundo material é temporário, certamente poderia deixar de existir, sem que provocasse nenhum prejuízo ou abalo na estrutura dos espíritos, que são incorpóreos, ou seja, podem viver fora do mundo material. Poderiam também viver em outros mundos, em que a matéria seria diferente da que conhecemos, ou até mesmo em estados mais rarefeitos. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa nossa realidade quando fora da matéria, deste mundo conhecido como astral, nosso mundo real e verdadeiro. Sabemos nós que o bilhete para chegar a este plano é o que ainda chamamos de morte. Mas será que a viagem é igual para todos? Não. Atanagildo vai nos dizer que de modo algum devemos pensar na igualdade de sensações e de acontecimentos para com todos os que desencarnam. Não há possivelmente uma desencarnação igual a outra. A situação na hora da morte, para cada criatura, depende fundamentalmente da sua idade sideral e dos hábitos psíquicos que tem adquirido através dos milênios já vividos em contato com a matéria. Influi para cada um a sua natureza moral e mesmo o tipo de energias que ainda predominem, em reserva no seu perispírito. Energias estas que variam em conformidade com os climas ou regiões da Terra, ou de outros planetas em que esse espírito tenha se reencarnado. Entretanto, existem certos fatos e acontecimentos que são comuns em quase todos os casos de desencarnação, e que fazem parte do processo de desligamento do corpo, como seja a recordação imediata e regressiva de toda a existência que se finda,
a agudeza de percepção nos primeiros momentos de agonia, a suposição de se tratar de um sonho ou pesadelo, e também o choque interior que se verifica com o rompimento do último cordão de vida carnal. Afora tais fenômenos e o tempo de sua duração, a desencarnação varia de espírito para espírito. Por que trouxe tudo isso sobre a morte? Por que falar da morte na palestra sobre o mundo astral? Porque, de acordo, difere também as primeiras impressões que teremos quando lá portamos, e os demais acontecimentos que se sucedem após o despertar no além-túmulo. Esse mundo novo, a vida se separa por faixas, de acordo com a frequência vibracional da matéria lá existente e que está além da nossa realidade física. Quanto mais elevada a frequência da vibração, mais sutil será a faixa e mais evoluídos serão os espíritos que nela se encontram. Ao passo que quanto mais baixa ela for, mais baixa será a faixa e menos evoluídos serão seus habitantes. Do mesmo modo, dependerá da frequência vibracional a maior ou a menor sutileza das construções existentes no plano astral, no qual estaremos afeitos. Por isso, encontramos inúmeras narrativas diferentes falando do plano astral. Sem dúvida, haverá grandes diferenças nas descrições que vários indivíduos de diversas profissões fizeram de uma mesma cidade terrena, os quais vão variar conforme os diferentes padrões intelectuais e psicológicos de seus relatores. Sim, e não é diferente no plano astral. Lá notamos certa semelhança entre nossas atividades sociais, artísticas, arquitetônicas ou psicológicas. Mas não devemos considerar que o que se passa lá como sendo cópias melhoradas de nossa vida material. Esse é um dos motivos, porque, de princípio, muitos desencarnados custam a se convencer de que já abandonaram o corpo físico, visto continuarem a manter seus costumes e tarefas num panorama algo semelhante ao que deixaram ao desencarnar. Como já dizemos, não muda muito. O que Atanagildo nos apresenta é um mundo de possibilidades. A substância astral que compõe a vida nessa esfera, na que ele se encontra, oferece sempre particularidades avançadas e bastante diferentes, quer quanto à sua aplicação e tratamento, quer quanto à sua mobilidade para a conservação das coisas. No mundo astral, são os pensamentos de seus habitantes o que mais fortemente atua nas suas criações. Quanto mais elevadas forem essas regiões no além, tanto mais as forças mentais poderão operar com maior êxito e independência. À medida que se desce para o astral inferior, enfraquece-se a livre aplicação dessa energia produzida pela mente do espírito. E então, é preciso lançar mão de recursos e operações que muito se assemelham aos utilizados na Terra. Quanto mais próximo será a nossa vivência, a manutenção dos nossos costumes, dos nossos vícios. Imaginem, ele, Atanagildo, nos diz que observando as coisas existentes nesse plano, quando vistas a longa distância, não ficam nem escurecidas, nem ensombreadas, como ocorre na Terra. As flores não murcham, mesmo quando cortadas nas hastes, e os frutos não se tornam apodrecidos, como acontece na Terra, pois as árvores se perpetuam e só deixam de existir quando vigorosas inteligências superiores intervêm com a força de seu poder mental, e então as modificam ou dissolvem, por conveniência do meio ou para finalidade educativa. Quando isso acontece, as espécies destruídas não ficam lançadas aos montes, nem tampouco atravancando os caminhos, com a semelhança do que acontece na Terra, né? Mas se desfazem na atmosfera astral, que através do seu extraordinário magnetismo que age sobre todas as coisas. Na visão astral de Atanagildo, a atmosfera se apresenta numa tonalidade de dourado claro, sobre fundo esbranquiçado, às vezes deixe-se envolver por suaves matizes de cores desconhecidas dos seres terrenos. Imagina, que nós ainda não alcançamos.
quando ela banha as coisas e os seres, produz então um belíssimo efeito de iluminação. O fenômeno, porém, não decorre propriamente dessa matéria astral, mas principalmente da nossa influência espiritual e sensibilidade aguçada, que faz o ambiente reagir ao menor cintilar do nosso pensamento, né? Imaginem o quanto esse mundo nos oferece. Depois de desencarnarmos, nós atuamos pelo perispírito, que é o nosso verdadeiro organismo, que tanto preexiste ao nascimento como sobrevive à morte do corpo físico. E como esse nosso delicado instrumento de relação com o ambiente astral é mais sensível às percepções do espírito, passamos a gozar de mais sensibilidade psíquica, enquanto o corpo de carne é um organismo pesado e denso, que atende com dificuldades às intenções e necessidades do nosso espírito reencarnado. O espírito, investido de sua contextura sutilíssima e quintessenciada, é maravilhoso instrumento de ação no seio das energias vivíssimas do plano astral. A sua leveza e dinâmica permitem atender de imediato a mais insignificante vontade do espírito desencarnado. Olha que coisa boa! Parece que mergulhamos num parque onde tudo o que desejamos e queremos conseguimos como num estalar de dedos e num pensar imediato. É preciso que imaginemos o espírito desencarnado como a se mover num ambiente de matéria sutil, do mesmo modo como nos vemos, né, com o homem carnal se movendo dentro do cenário pesado do mundo terreno. Podemos ter essa ideia, né? Se aqui eu tudo produzo, tudo posso, com o meu toque, o homem, por ser portador de um corpo material, toca, apalpa, manuseia perfeitamente a sua veste, o seu sapato, o seu alimento, que são feitos de substâncias materiais. Do mesmo modo, mas sobre outra modalidade vibratória, o espírito desencarnado, com o seu corpo de substância etérica, pode sentar-se numa cadeira etérica, pode vestir-se com uma roupa etérica e ingerir sucos de frutas etéricas. Mudamos apenas de mundo, operando numa substância mais sutilizada, mas que, dentro das nossas necessidades, poderá de qualquer maneira ser colocada a nosso dispor. É desse plano que, primeiramente, os técnicos siderais operam, ou seja, no campo da energia livre, que depois alimenta e sustenta os aspectos exteriores da vida no mundo material, neste mundo que aqui nos encontramos. E aqui nós damos forma, materializamos as ideias. Sem dúvida, todos nós teremos um momento em que vamos vislumbrar a realidade do mundo astral. E cumprindo-se a lei que dá a cada um conforme as suas obras, seremos conduzidos exatamente ao ambiente mais afim ao nosso estado espiritual. Devemos nos perguntar, então, qual paisagem mais me agrada? Tanto na Terra quanto no mundo astral, que a rodeia e interpenetra por todos os poros, são palcos de redenção espiritual para os espíritos enfermos, livrarem-se dos detritos mórbidos produzidos pelas nossas imprudências. Por isso aqui estamos. Charcos astrais, os charcos do astral inferior, lembram os recursos que se servem em alguns institutos de beleza aqui na Terra, quando usam a lama terapêutica para limpar a pele das mulheres e remover-lhes certas nódoas ou manchas antiestéticas. Há também certa analogia desses pântanos astralinos, com a natureza absorvente de um tipo de barro e de areia terrena, que habitualmente são usados no processo de imersão dos enfermos para o tratamento de reumatismo. Então, nós temos uma visão maravilhosa daquilo que Atanagildo nos apresenta, dentro, né, do nível vibratório em que ele já está habilitado a vivenciar, e temos também
esses charcos astralinos, que são exatamente, né, para quem ainda não consegue se desprender de forma mais ou menos imediata das prisões que o sufocam na matéria. O outro tema que muito nos chama a atenção é a linguagem utilizada no plano astral. Todos nós acreditamos que ao lá chegarmos, imediatamente vamos usar da telepatia como forma de comunicação. Será? Ramatiz vai nos dizer no seu livro, A Sobrevivência do Espírito, que o entendimento exclusivamente telepático é capaz de dispensar o mecanismo verbal. Só que só desperta no além para os desencarnados que já são donos de uma vontade positiva e forte, bastante experimentada no trato do mundo carnal. O milagre ainda é condição desconhecida no seio do cosmos. Qualquer faculdade psíquica, quer conquistada na Terra ou nos mundos espirituais, ainda é um produto de um grande esforço de autorrealização e não um privilégio extemporâneo. Portanto, vamos estar atentos para quando lá portarmos, termos consciência dos nossos potenciais, de nossas reais possibilidades de comunicação, sem ilusões. Todos nós costumamos falar que deixaremos isso ou aquilo para resolvermos na próxima vida. A próxima é essa que nos foi apresentada. Este é o mundo que nos aguarda de imediato. E com que bagagem queremos lá chegar? É isso que devemos pensar. O que carregamos realmente de útil que possa ser utilizado nesse outro campo, nesse mundo astral. Que seja leve e sutil a nossa mochila quando efetuarmos essa travessia deste mundo para o mundo astral. Fiquem todos em paz. Namastê. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Muita luz e até a nossa próxima palestra.